Boa tarde a todos, sou o pastor Evaldo Gomes do canal Degustação da Palavra e Deus tem uma palavra para o seu coração nesta tarde. Eu gostaria de ler a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 19, verso 4, que diz o seguinte: E foi para o deserto andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer e orou assim: Já chego ao Senhor Deus, acaba agora com a minha vida, porque eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Só até aqui. Meus queridos, gostaria de dar um tema para a mensagem desta tarde, e o tema será Vencendo as Crises Existenciais. Meus irmãos, vendo esse texto de 1 Reis 19, verso 4, nós percebemos o quanto o ser humano ele é frágil emocionalmente. Como nós somos frágeis emocionalmente. E precisamos muito do Senhor para vencer toda essa fragilidade. Elias foi um dos maiores profetas do Velho Testamento. No capítulo 18, a palavra de Deus diz que ele enfrentou sozinho o rei Acabe, enfrentou o povo de Israel que estava longe dos caminhos do Senhor e venceu os 400 profetas de Baal e trouxe de volta o povo para os caminhos do Senhor. Mas, meus queridos, percebemos no capítulo 19, verso 2 e 3, que sob a ameaça de uma mulher, sob a ameaça da rainha Jezabel, Elias, que outrora havia feito tudo isso, foge para o deserto e debaixo de uma árvore, de um pé de zimbro, ele pede a morte para o Senhor. E ele diz as seguintes palavras: Já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida, porque eu sou um fracasso como foram os meus antepassados. Então vemos ali que Elias estava passando por uma crise existencial, uma crise emocional. Elias estava triste, Elias estava deprimido e ele achava que ele era um fracasso. Elias estava cansado das lutas da vida, nós percebemos isso, da perseguição imposta por Jezabel e da apostasia do povo de Israel. Elias estava cansado de tudo isso e ele pede a morte ao Senhor. Por quê? Porque ele pensava que era o único profeta que havia restado de todo o povo de Israel. Era a única pessoa que ainda permanecia fiel, ele pensava assim. Mas a palavra de Deus diz que Deus havia reservado para si ainda 7.000 pessoas que não havia se dobrado, que não havia se rendido a Baal, que não havia ainda adorado a Baal, servido a Baal. Então 7.000 pessoas ainda permaneciam fiéis ao Senhor. Louvado seja Deus, um remanescente fiel, como nos dias de hoje, Deus ainda tem os seus remanescentes. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, meus irmãos, Deus mandou Elias a caminho de um dia até o Monte Sinai e pede para que ele entre dentro de uma caverna. Por quê? Porque Deus queria restaurar a vida de Elias, restaurar o emocional de Elias, curá-lo dessa crise existencial, dessa tristeza, desse mal que estava oprimindo o seu coração, dessa depressão terrível. Então Deus pede para que Elias entre dentro de uma caverna e ali começa o processo terapêutico de cura na vida de Elias, na alma de Elias, que estava triste, que estava cabisbaixo, porque ele estava doente emocionalmente. Então o Senhor começa a conversar com Elias. No verso 13 até o 18, o Senhor começa a animá-lo,
o Senhor começa a dar solução para os seus problemas existenciais, emocionais e os seus dilemas. Então eu quero te dizer nesta tarde que a solução não é fugir dos problemas, mas enfrentá-lo. Enfrentá-lo através do Senhor, enfrentá-lo com o Senhor. Deus, ele não te dará uma luta que esteja acima das suas forças. E ainda dentro desta luta, ele te dará o escape. Está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13 da palavra do Senhor. Então, Deus não te dará uma luta que esteja acima das suas forças. E ainda dentro desta luta, ele te dará o escape, porque ele é fiel, ele é bondoso, ele é misericordioso com os seus servos, com aqueles que servem ele. Então, meus queridos, eu quero dizer para você que Deus tem a cura para os nossos fracassos e problemas emocionais. As crises existenciais são vencidas através do Senhor e com o Senhor. Ele não te deixará fracassar. Deus está contigo. Creia em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Graças a Deus.